Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Goulart, eu sou professor da FGV AESP e coordenador do Observatório de Logística Agroindustrial do CELOG, que é o Centro de Excelência em Logística e Supply Chain aqui da FGV. Hoje eu estou aqui com o Sérgio Bardella, que é o CEO da Dama Agro, da Dama Agronegócios, que é uma empresa, importante empresa do setor produtivo do agronegócio, uma empresa que produz, uma empresa que está no campo produzindo o alimento e a energia no Brasil. Sérgio, seja bem-vindo. É um prazer estar com você aqui no nosso primeiro podcast do Observatório de Logística Agroindustrial. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco aí da nossa experiência. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, sobre a sua história e sobre o seu papel na Damagro. Obrigado, Daniel, pelo convite. Prazer estar aqui. Eu sou agrônomo, né? Sou formado em 2001 pela Exalc, USP. Trabalhei minha carreira aí nos últimos 25 anos aí na área de produção, em fazendas aí de produção, cana, grãos, pecuária, principalmente. Eu entrei na empresa em 2006, na Dama Agronegócios, no grupo. E desde então eu estou na área de produção. Comecei trabalhando em uma fazenda, depois fui para a área de planejamento, depois fui para a área financeira e agora eu estou desde 2017 como CEO da unidade de produção aí de agro. A Dama Agronegócios é uma empresa que inicialmente veio de um grupo grande, um grupo econômico de empreiteira, né, de construção civil pesada, e o patriarca da empresa, o seu Anvar Dama, diversificou os negócios, investiu em outras operações, entre elas fazendas. Isso aí foi na década de 80. E a partir daí começou a investir em Goiás, no estado de São Paulo, em pecuária inicialmente, e depois no final da década de 90, em confinamento, fábrica de ração, irrigação. Desde a década de 90, o grupo já tinha aí uma área irrigada bem grande, 3.600 hectares em São Paulo, para produção aí principalmente no início de comida aí, de alimento para o confinamento. E aí depois, na entrada dos anos 2000, com os acionistas, os herdeiros aí, os acionistas da segunda geração entrando no negócio, passou a investir também na parte de agricultura. E aí foi quando eu entrei e o grupo fez investimentos em cana-de-açúcar, soja, milho, feijão, principalmente nas áreas irrigadas e também em algumas áreas de sequeira. E aí o confinamento e a parte de pecuária ficou mais focada aí de forma mais intensiva no confinamento. Não. E aí depois, na década de 2011, 2010 ou 2011, foi feita uma aquisição de uma área no Piauí. Eram 35 mil hectares. Também pensando em diversificação de área para a produção de soja, principalmente. Diversificando um pouco, diminuindo a representatividade da pecuária nos negócios. E aí depois, em 2018, a Dama Agro passou por um processo de cisão. Os acionistas decidiram se separar, cada um tinha aí uma aptidão ou uma análise de risco e retorno diferentes. E aí a Dama Agronegócio passou a ficar com um único acionista e ficou um grupo menor, né, mas bem focado em agro. Não, legal, legal. E sobre a estrutura atual da Dama Agro, né, em termos de área, pensando mais na produção agrícola, né, quantos hectares a empresa produz hoje? Se você puder mencionar em quais estados, e desse total, em termos percentuais, quais são as principais culturas produzidas? A Dama Agro hoje possui fazenda em São Paulo, são 5 mil hectares no noroeste do estado de São Paulo. Uma fazenda de 10 mil hectares em Goiás, município do sudoeste goiano, ali em Caiapônia. E
produz e tem uma fazenda no Piauí, né? No sudoeste do Piauí, município de Baixa Grande do Ribeiro também, que produção de grãos. Lá é uma fazenda que hoje tem 25 mil hectares e tem 10 mil em produção de grãos, de soja. Em São Paulo, o investimento principal é a área irrigada, é uma área de 1.600 hectares irrigados, onde a gente faz milho, soja e feijão. E na área de sequeiro tem cana-de-açúcar. Em Goiás a gente faz grãos, tem uma parte irrigada, são 1.000 hectares, né, que está em processo aí de investimento de implantação dos pivôs, e o restante é sequeiro. E no Piauí também é uma área de sequeiro. Além disso, nós estamos fazendo um investimento em 2 novas áreas de expansão, que é uma nova empresa que a gente chama Damasoft, onde a gente arrenda áreas de terceiros por um período de 20 anos e implanta os pivôs de irrigação nessas áreas. E aí opera essas fazendas irrigadas. São áreas próximas a alguma fazenda nossa, principalmente as de São Paulo. E hoje a gente já tem 2 áreas, cada uma de 1.200 hectares. Não, isso é muito bacana. E falando da irrigação, né, que é um tema importante no agro, né, eu queria te perguntar, você com toda a sua experiência, sua visão de produção e a sua, né, experiência lidando com a produção irrigada, né, qual que é a importância e quais são as vantagens e também as dificuldades, né, de se investir em irrigação? Por que a gente não vê mais áreas irrigadas no Brasil dentro das fazendas? O Brasil ele tem 8 milhões de hectares irrigados. Os Estados Unidos têm 30 milhões de hectares irrigados. Só o estado do Nebraska tem mais pivô de irrigação do que todo o Brasil. Realmente a gente explora pouco, apesar de ter muitas condições, né? Tem um clima favorável o ano inteiro, quer dizer, a gente consegue fazer 2 safras e meia, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né? E de qualquer outro país do hemisfério norte, ali regiões mais temperadas. Mas eu acho que o ponto crítico aqui no Brasil é que o valor do preço da terra ainda é baixo. Então, às vezes, o produtor prefere aumentar a área, adquirir novas propriedades e tem a opção de muitas áreas de safrinha, né? Então, você acaba fazendo 2 safras mesmo sem ser irrigado. Tem uma questão limitante que é a energia. O Brasil é muito carente em energia e a irrigação demanda muita energia. Tem muitas áreas na Bahia onde a expansão poderia ocorrer e não ocorre em função de energia, assim como também em Goiás. E o terceiro ponto, eu acho que é uma questão também de licenciamento, tem uma barreira aí grande aí na parte de outorga d'água e outros pontos assim ligados à parte de licenciamento que acabam atrasando e demorando para liberar o projeto. E o valor do investimento é muito alto, né? Um valor aí de em torno de 25 mil reais o hectare, né? Então tem algumas áreas no Brasil, que eu mencionei no início da pergunta, que valem isso, né? Então você não vai... Então eu acho que são esses os pontos, assim. Mas a irrigação, ela traz muitas vantagens, né? Ela traz uma previsibilidade no fluxo de caixa, assim, você não tem oscilações grandes de produção, dificilmente você vai ter uma quebra em áreas irrigadas. Além disso, você pode fazer uma diversificação muito melhor do seu portfólio, trabalhar com outras culturas que você não trabalharia na área de sequeiro. E você consegue fazer até uma terceira safra, né? Ou a cada 5 anos você faz 2 safras e meia aí por ano, mais ou menos. A cada 2 anos você faz 5 safras, né? Então, safras cheias, né? Com boas produtividades. Sérgio, a gente tem, né, uma outra questão muito importante, né, relacionada ao agronegócio, relacionada à logística no agro de forma geral, que é a questão da armazenagem, né? A gente vê aí, fora os números, né, que demonstram o Brasil com um enorme déficit de armazenagem em relação à produção. A gente vê também imagens, fotos, né, todo ano, toda safra, né, de milho armazenado a céu aberto no centro-oeste,
Ano passado a gente viu até soja, né, armazenada a céu aberto, que é algo que não era até então muito comum de ocorrer, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o porquê, na sua visão, né, com a sua experiência profissional e, né, na sua posição de CEO da Dama Agro, por que o Brasil enfrenta essa situação? Quais são as dificuldades, né? E eu olhando principalmente para o produtor, né? Quais são as dificuldades do produtor em investir no seu armazém próprio dentro da fazenda? Então, Daniel, eu acho que o primeiro ponto é a produção brasileira de grãos cresceu nos últimos, se pegar nos últimos 50 anos, ela cresceu 10 vezes, né? Ela era quase 10 vezes, era 35 milhões de toneladas na década de 70 ali. E hoje a gente produz mais de 300 milhões de toneladas, né? Então, teve um crescimento muito grande na produção, principalmente nos últimos 20 anos. Saiu de, 90, 100 milhões no final da década, no início do milênio aí para agora, de 100 milhões para 320, 315 milhões, né, de toneladas. E a armazenagem não acompanhou isso, né? Não acompanhou. Esse déficit tem aumentado, né? Você olha, antigamente era menor, hoje está cada vez maior. Eu acho que o ponto principal no caso do produtor, olhando na visão do produtor, que faz com que não faça esses investimentos necessários, é que são investimentos altos, caros. Não existe assim, com um retorno relativamente, com payback relativamente demorado, aí talvez aí 4, 5, 6 anos, dependendo da conta que você faça. E não tem nenhuma linha de crédito, ou tem algumas, mas escassas, né? Com uma taxa de juros que seja interessante para fazer um investimento. Então o produtor às vezes prefere fazer, vou plantar uma safrinha, vou comprar uma área nova, vou expandir minha produção, vou investir num trator novo ou numa variedade mais produtiva e vou melhorar minha produtividade, e deixa sempre como um segundo plano a armazenagem, né? E isso acaba, de certa forma, prejudicando um pouco o produtor, né, olhando como um todo, assim, porque a armazenagem ela traz muitos benefícios, né? Ela melhora o seu poder de comercialização, melhora a qualidade do produto, de uma maneira geral você consegue melhorar, e você consegue trabalhar melhor a logística, né? Porque você não precisa escoar tudo ao mesmo tempo, então você faz um pulmão interessante e você consegue escoar na entre safra, em momentos onde o frete não é tão caro, tão demandado, mas sempre fica como um segundo plano aí, né? Não tem o foco do produtor. Aí o produtor todo ano tá ali ou fazendo um silo bolsa ou deixando o grão no céu aberto e sempre correndo atrás aí. O armazém sempre está correndo atrás da produção, né? É verdade. A gente vê essa... na verdade, é um jogo de prioridades, né? O produtor tem várias prioridades, né? De investimento, de alocação de capital, e eu entendo que, eventualmente, o armazém acaba, apesar de ser importante, acaba ficando em segundo plano. Ainda sobre a temática do armazém, Sérgio, a gente vê aí, eventualmente, né, por conta de acidentes naturais, chama atenção, e às vezes... eventualmente problemas operacionais, principalmente armazéns mais de grande porte, né? De operadores logísticos, de tradings, né? Eventos do tipo ventanias que derrubam silos ou secadores que pegam fogo, esse tipo de acidente operacional que muitas vezes podem até gerar danos à vida, né? Das pessoas que trabalham nesses locais. Com a sua experiência, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses riscos, né? E como que operacionalmente, né, o produtor ele pode gerenciar a sua unidade armazenadora de grãos de uma maneira segura. No caso do produtor, o armazém, ele, né, como coloquei, fica como um segundo plano, não é um negócio, né, principal, né? Então ele tem como um apêndice ali da fazenda, que dá um apoio importante na época da colheita,
mas ele não tem aquilo como um primeiro negócio. Então, às vezes não tem uma pessoa bem treinada, às vezes não tem ali uma equipe que fica o ano inteiro trabalhando com isso, às vezes é uma pessoa volante ou alguém que está ali só safrista, que está ali só para cobrir o período da safra. E aí essa rotatividade de equipe, essa falta de treinamento acaba trazendo alguns problemas, alguma falta de conhecimento, principalmente na questão da qualidade do produto. Às vezes o produto é mal secado, ou às vezes ele está com um grão ardido de baixa qualidade, acaba sendo misturado com um grão de boa qualidade, ou às vezes não é feito uma termometria correta e uma inspeção correta dos silos e acaba esquentando, ou o controle de pragas, de caruncho, etc., não é bem feito, né? Então, tem umas questões que precisam ser... o produtor precisa estar atento, né, para que o silo e a armazenagem traga realmente os benefícios que ele pode trazer. São pequenos detalhes que às vezes o produtor deixa de olhar. Em termos assim de desastres e problemas climáticos, né, está cada vez mais comum isso, a gente vê, né? E eu acho que a tecnologia dos armazéns tem melhorado, tem trazido algumas melhoras, né, e se atentado a isso. Mas, infelizmente, um elevador é muito alto, né? É difícil, não tem como não ser. E às vezes passa um tufão e derruba. Acho que tem que ser muito bem sinalizado, tem que ter pessoas capacitadas com técnicos de segurança, engenheiro de segurança treinando as pessoas para que evitem ao máximo esse tipo de problema. E em momentos assim de tempestades, etc., ficar em lugares seguros que não sejam próximos ali do silo, né? Não, perfeito, perfeito. Um outro aspecto que é muito importante no agronegócio, né, que a gente vê já há anos, né, a dificuldade que o setor tem de lidar com essa questão é a questão da logística, né? Da logística de escoamento, principalmente em terra, né? A gente sabe que houve, né, nos últimos anos uma evolução, né, com o advento de mais ferrovias, com o advento das hidrovias, principalmente as hidrovias da Bacia Amazônica, né? Mas aparentemente ainda se mostra insuficiente para o volume que você mesmo mencionou, né? Crescente de maneira muito robusta da produção brasileira de produtos agrícolas. Queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre a sua visão sobre a logística de escoamento até o porto, né, e sobre as dificuldades que o produtor eventualmente ainda enfrenta, né, nessa questão, né, de colocar sua produção em movimento, fazer ela fluir da porteira para o próximo elo da cadeia. Tá? Como é que você vê essa questão? A logística, né, ela está muito ligada à questão da armazenagem, né, que eu mencionei também a questão dos silos pulmões, né, e pontos estratégicos, né, para poder escoar a produção. Hoje, apesar desses investimentos que foram feitos em ferrovias e hidrovias, nós somos ainda muito dependentes do modal rodoviário, né? É muito, eu não sei exatamente os dados, mas eu chutaria que são mais de 80% aí a dependência nossa em rodovia, né? E é um modal mais caro, né? O que muito ineficiente, né? Principalmente para longas distâncias, né? Soja do Mato Grosso, você vai rodar aí mais de 2.000, 2.500 quilômetros, né? Para chegar no porto. Então, ainda é muito carente a logística, ainda falta ferrovias, né? A gente fica olhando e comparando os preços de ferrovia, como tem pouca ferrovia, a ferrovia fica muito próxima do preço do rodoviário, né? É cotado um preço assim só para ser um 10, 15% mais barato, mas para poder competir com o rodoviário. Mas na verdade a ferrovia deveria competir com a hidrovia ou com a outra ferrovia, né? Então acaba não tendo, falta uma rede ferroviária importante no Brasil para
para poder criar uma competitividade e reduzir o custo logístico. E o produtor ele fica muito dependente das tradings, né, e desse frete caro, com mais um agravante, né, com pouca área de pouco volume de armazenagem. Então, concentra demais o escoamento num período muito curto. O que a gente vê filas enormes nos portos e atraso aí de navio para poder atracar, né? Fica às vezes 7, 8 dias, 10 dias para poder atracar, porque não tem espaço nos portos. O Arco Norte já foi um grande avanço, né? Acho que melhorou bastante o escoamento, principalmente do Mato Grosso, aliviando um pouco aqui o escoamento do Sul. Mas ainda tem muito para fazer, em função, principalmente a questão até chegar no porto, né? Que ainda tem muito para melhorar. Ainda, né, nessa questão, Sérgio, juntando, né, logística de escoamento e armazenagem de grãos, né? Tem um terceiro aspecto que a gente nota hoje no agronegócio, que esse sim parece que andou muito rapidamente, que é a parte de mecanização agrícola, né? Ou seja, hoje as operações dentro da fazenda elas ocorrem de uma maneira muito eficiente, né? Dada a tecnologia do maquinário disponível, né? Qual que é a sua visão a respeito disso? Isso de fato ocorre? A gente tem realmente essa grande competência dentro da porteira que acaba sendo limitada pelas barreiras adiante? Sem dúvida, né? Eu acho que nos últimos anos, né, o investimento que o produtor fez em equipamentos e maquinários, né, aumentou demais o rendimento operacional no campo. Também em função de conseguir fazer um plantio numa janela mais adequada da safrinha. Então o plantio é muito rápido, em outubro ali, final de setembro, outubro, para que a soja se desenvolva num período até final de janeiro, começo de fevereiro, e aí a colheita acontece numa janela muito curta. Antigamente a gente via aí uma janela de colheita de janeiro a abril, né? Hoje a maio. Você pega no Mato Grosso, chega em março já praticamente já está tudo colhido, né? Então reduziu muito aí a janela de colheita para poder conseguir plantar um milho numa janela adequada de plantio que é a segunda safra. E com isso, tem mais essa questão, né? Para poder ter uma logística adequada, armazenagem adequada para conseguir escoar isso de uma forma tão eficiente como acontece a colheita, né? Uhum. E a gente vê que estamos correndo atrás disso, né? Ou é com silo bolsa na roça, ou é com mesmo armazenagem meio dentro do caminhão, na carreta, para conseguir limpar o mais rápido possível a soja do campo e plantar o milho. Realmente temos muito para melhorar nisso aí, nesse escoamento e acompanhar o que aconteceu de evolução dentro da porteira. Com certeza, eu imagino. Para finalizar, Sérgio, a gente tem, né, uma colheita se aproximando aí, né, a próxima safra. E, bom, dada essa conjuntura toda, né, sobre a qual a gente conversou de forma geral, queria saber um pouco da sua leitura. O que você espera para essa próxima campanha, né? O que você espera para essa próxima colheita? Nós tivemos um ano, assim, falando de uma maneira geral, né? Não da empresa específica que tem um investimento grande em irrigação e acaba amenizando essa questão, mas foi um ano bem desafiador climático, né? Nós tivemos um ano de El Niño bem intenso, com chuvas muito irregulares, em outubro, novembro e dezembro. Essas chuvas fizeram com que houvessem muitos replantios, perdas de área, mesmo as áreas que foram plantadas e que conseguiram se desenvolver tiveram quebra de produtividade, né? Tanto é que agora estão vindo as revisões aí. Inicialmente a produção estava estimada em mais de 160 milhões de toneladas e já tem muita gente falando aí em 145, quer dizer, uma quebra em torno de 10%, 150 milhões de toneladas. E tem, além disso, um ano onde os preços já estão mais deprimidos aí, né? A gente passou por um momento
da pandemia, onde houve uma falta e uma procura muito grande, né, por commodities. Os preços da soja subiram muito e agora nós estamos num momento de acomodação desses patamares para patamares históricos. Então é um ano desafiador para o produtor e eu acho que, apesar dos custos esse ano já estão em patamares mais adequados, né? Os fertilizantes caíram bastante de preço, os defensivos, mas vamos ter um menor volume, o produtor vai colher menos e aliado a isso com um preço menor. Então vai ser um ano aí de pouco crescimento aí, de uma maneira geral. Eu espero que mesmo com essa acomodação dos preços e esse ano que parece que realmente vai ser um pouco mais difícil, eu tenho certeza que os produtores rurais, o agronegócio como um todo no Brasil vai continuar robusto, né? Sérgio, eu queria te agradecer pela presença, pela conversa. É um prazer enorme aí receber você representando a Dama Agronegócios, né? E eu queria deixar aberto aí o microfone para que você possa fazer os comentários finais que você acha pertinente. Obrigado, Daniel, pelo convite. Foi um prazer ter conversado com você. Acho que a gente podia falar um pouco em questões aí da Dama Agro. A Dama Agro tem uma perspectiva de crescimento principalmente nessas áreas irrigadas, né? Então o que é um investimento um pouco alto, mas que traz uma segurança aí para o acionista e para os nossos parceiros, porque a gente consegue entregar aí o que a gente prometeu e contratou na venda, né? Isso aí traz bastante segurança e, além disso, estamos olhando outros negócios, né, sempre ligados à cadeia do agro, principalmente armazenagem é uma coisa que a gente sempre olha e que a gente sempre faz em alguns investimentos e também alguma outra coisa em termos de fundo de investimentos ligados a crédito ou fundo de um FIAGRO, alguma coisa assim, nós estamos avaliando. Mas sempre com foco aí no agro e na área de produção como o carro-chefe. Muito legal, muito legal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu, Dani. Obrigado.